E aí, estamos ao vivo? Tarara. Oi, gente. Sejam todos bem-vindos. Quem for entrando aí, deixa eu achar a Luana. Deixa eu encaminhar ela. Domingou, galera. Oi, amiga. Tô só encaminhando, eu já vou te chamar. Aguenta aí só um pouquinho, tá? Tô vendo que você já tá aí. Gente, quem for entrando, já aproveita para encaminhar para os seus amigos participar da live. Hoje é domingo, tá todo mundo em casa, pronto para aprender um pouquinho mais da palavra de Deus. Então, já manda aí no aviãozinho, ou também você pode encaminhar através do link, tá? Tem como vocês copiarem o link, fica nos 3 pontinhos. Deixa eu ver se é nos 3 pontinhos mesmo. É. Aí você copia o link, manda lá no WhatsApp. Quem tiver aí, ó, Camila, que eu sei que tá acompanhando, manda lá nos grupos, tá bom, Camila? Porque eu acho que eu não consigo sair daqui. Eu vou encaminhar para mais gente, eu já adiciono você, amiga. Vamos lá. Como estão todos vocês? Tudo bem? Já vou aproveitar para te chamar, amiga. São dos seus. Deixa eu ver se foi. Acho que foi. Convidei. Aí. Oi. Deu certo. Oi, Meu amiga. Deus. Desculpa, não Gente, deixa resisti. eu filtro aqui, por favor. Peraí. Já começa assim, não dá tempo nem de pôr filtro. Credo. Não dá essas coisas, não. Jesus amado. Dona. Eu tô bem. Ai, parabéns, né? Pro Micael. Calma, deixa a sua foto no Amiga, final da não, live. amiga. Não, mas peraí, amiga. E você? Vamos focar no tema, vamos focar no tema. Gente, sejam muito bem-vindos quem for entrando aqui na live. Nós estamos para mais uma live do projeto 23 Passos para um 2023 abençoado. E hoje nós vamos aprender um tema muito interessante, que é sobre escutar, sobre ouvir. E eu até brinquei aqui na hora que a Luana chegou, né? A Luana, que é a minha amiga, só louca. A Luana, gente, eu Teve conheço gente que implicou, né, com nossa piadinha Não, né, interna. amiga? É um apelido carinhoso, gente. Não é louca de loucura, não. Também. Ai, a Luana, quando ela veio pra Sinop, foi 2015 que você veio já, amiga? Foi, né? Foi, Tudo isso. foi. Aí logo do começo acho que a vibe bateu, né? E nunca Deu mais uma abandonou a certo. loucura. Ai, Ai, que bom, né? Que bom que deu sabe por que certo. eu trouxe a Luana pra gente falar sobre esse tema? Porque tanto eu quanto a Luana somos filhas de pastores. Então, querendo ou não, a gente lida muito com líderes, né? Com pessoas que precisam estar ali envolvidas com mais pessoas e tudo mais. Isso Inclusive, é um... eu sou esposa de pastor, né? Ah, Então, tem esse detalhe ainda, que ela ainda virou esposa de pastor. Ah, o ministério está muito então, presente na vida da Luana. ai, meu Deus, pois é, né? Verdade, então. E aí, quando eu resolvi falar sobre esse tema, que eu acho uma coisa muito importante, não só para quem é líder, tá, gente? Sobre aprender a escutar, serve para nossa vida como um todo, né? Então, eu resolvi chamar a Luana. Então, já quero agradecer, dizer que eu estou muito feliz por você ter topado participar. Não poderia fazer essa Eu que live sem agradeço, você no projeto. eu que agradeço. A minha agenda é muito cheia, né? Foi difícil você arranjar um.
Pronto. Ai, Jesus eterno. Bom, então hoje, gente, nós temos, já estamos aí na live 14, como eu falei para vocês, já passamos da metade, são 23 lives, então daqui mais um pouco já acaba o ano, e vocês vão ter todos os passos aí, né, de dicas para seguir com o ano de 2023 abençoado. O tema de hoje, E então, é aprenda Aprenda a a ouvir. Escutar. Como que é? Aprenda a escutar todos os conselhos que a Exato, já gente pega, te der né? na live. Aham, exatamente. Bom, então, na verdade, eu trouxe, na hora que a gente comentei sobre, né, os exemplos do que a gente vai aplicar na nossa vida, geralmente a gente traz um exemplo da Bíblia e aplica para o nosso dia a dia, né? E eu gostaria que você, então, começasse a falar um resumo um pouco da história de Naamã. Você poderia dizer um pouquinho sobre ele? Não, pode ir falando. É que eu acho que a estrutura é outra coisa aqui, mas pode ir começando que eu vou complementando. Então, tá bom. Peraí, deixa eu só colocar o negócio aqui rapidinho para Tá. gravar. Bom, gente, para quem não sabe, a história de Naamã, ela tá narrada lá em Segunda Reis. Naamã, ele era um homem muito importante para o povo dele. Porém, ele tinha uma doença que era a lepra, né? Inclusive, para quem não sabe sobre a lepra, a gente falou um pouquinho sobre ela na live que a gente teve sobre gratidão com a pastora Roseli. Então, dá uma olhadinha lá para vocês entenderem um pouco sobre isso. E aí, Naamã, ele era do exército, ele era chefe do exército do povo da Síria. Então ele tinha grande, né, assim, era um líder. Tinha um grande pessoas que acabavam acompanhando a liderança dele. Porém, ele tinha essa dificuldade, essa doença. E uma das coisas que eu aprendo lendo essa história, eu sei que tem muitas aplicações que as pessoas fazem sobre orgulho, né? Até tem músicas, né, sobre esse tema. Mas uma coisa que me chama muita atenção do Naamã é que ele foi em busca da cura dele, porém porque ele deu ouvido para outras pessoas que, digamos assim, eram servos até, né, menores do que ele naquele escalão de sociedade que tinha. Começa com aquela menina que foi ser serva da esposa dele e ela comenta e fala, olha, se ele fosse lá com, né, no meu profeta, lá no meu povo, ele ia ser curado. E quando ele chega, que dá toda aquela, né, bagunça que vai para o rei, até chegar realmente no profeta, e o profeta, Eliseu manda ele mergulhar lá no Rio Jordão as 7 vezes, no começo Naamã também não aceita a ideia. Porque ele fala, inclusive, não tinha rio melhor para esse povo mandar eu mergulhar, não, porque realmente o Rio Jordão ele era um rio, né, que não era dos melhores ali daquela localidade. Só que, mais uma vez, os servos dele entram na jogada e fala para ele, não, senhor, se o senhor já tivesse mandado o senhor fazer alguma outra coisa, o senhor já não faria? Então, por que o senhor não aproveita e faz isso? E eu tiro como lição de Naamã que ele só recebeu a cura dele, ele só conseguiu realmente ficar curado porque ele teve uma audição, né? Ele escutou aquelas pessoas. Que se ele realmente fosse um líder grosseiro, bravo, ignorante, ele ia falar, o que esse povo tá falando, esses servos inúteis, e acha que pode meter o bedelho onde, né, não é chamado e tudo mais. Mas, pelo contrário, ele ouviu essas pessoas e o resultado que a gente sabe da história é que ele acabou sendo curado, né? E aí me diz, amigo, Porque eu acho que ele tava chegando numa situação tão chata, porque, imagina, cada dia que passa, a lepra é uma coisa que vai acabando com a pessoa aos poucos, né? Então eu acho que ele tava tão cansado daquilo, que eu acho que qualquer coisa que alguém falasse a ele, ele ia recorrer para aquilo, né? Então ele chegou num ponto que ele não tinha para onde ele correr. Qualquer coisinha que falassem para ele, ele ia correr para tentar fazer. Mas esse conselho, né, depois que falaram para ele mergulhar no Rio Jordão, isso, né, para ele foi tipo assim, tá, mas o que isso vai acontecer? O rio, e aí? Eu não sei o que é isso, não sei o que isso pode causar em mim, né? Mas ele ouviu o conselho e falou, então, já que eu tô precisando, eu vou lá, né? Aquela coisa, quem quer corre atrás. Então ele correu atrás do milagre dele, né? Isso ele escutou o conselho, né? Do pessoal que estava lá na beira do Rio Jordão, né? Então, graças a Deus ele escutou, né? é verdade. O que mais que você separou aí pra gente? Você falou que você pegou um outro segmento aí, vamos ver como é que é. Não, só peguei uns complementos, né? Tem um versículo lá em Jeremias 7:24 que eu acho bem legal pra gente que tá já iniciando aqui a live, né? Que a gente ainda tá no início da live.
Lá em Jeremias 7:24 diz assim: mas não ouviram, nem inclinaram os seus ouvidos, mas andaram nos seus próprios conselhos, no propósito do seu coração malvados. E andaram para trás e não para adiante. Então, assim, quando a gente não escuta o conselho de alguém sábio, né? Porque a gente precisa saber de quem escutar, né, os conselhos, a gente vai realmente andar para trás. A gente vai estar, às vezes, desacelerando uma bênção que talvez está vindo, né, pra gente, né? No caso de Naamã, se ele não tivesse escutado, tivesse achado balela o que aquele povo estava falando para ele nunca teria sido curado da lepra e, consequentemente, morreria por conta da doença, né? Porque é isso que ele estava fadado, né? A realmente morrer. Mas, pela... Não sei se foi uma intuição, não sei, porque daí, né, a Bíblia não fala dos sentimentos dele, né, na época. Mas um sentimento que ele, com certeza, tinha era o desespero, né? Mas, assim, ele ouviu, né, absorveu aquilo e foi e aconteceu o milagre dele, né? Então, muitas vezes, quando a gente pode desacelerar uma bênção que esteja para vir, um milagre que esteja para acontecer na nossa vida, né? Através de conselhos que a gente pode ouvir e seguir, né? Aqueles conselhos. Então, é justamente isso, né? E aqui em Jeremias, né, fala que também muitas pessoas se inclinam para os seus próprios ouvidos, né? Imagina se ele tivesse ido pela sua própria consciência, né? O que não poderia ter acontecido, né? Não poderia ter acontecido nada, né? Então... Eu recebi da cura dele. Olha, o que eu fico pensando quando as pessoas falam sobre o orgulho de Naamã? Ele era chefe do exército, então ele tinha uma posição muito grande. Não é à toa que o próprio rei mandou uma carta para o outro falando: dá um jeito de curar o meu aí, que ele é dos meus, ele é importante para mim. Então ele poderia simplesmente olhar para aquelas pessoas e não dar valor porque elas estavam falando. Eles Exatamente, é isso que eu estava pensando e eu grifei. Falei, cara, ele era um comandante. O comandante que geralmente dá conselhos, geralmente o comandante não ouve conselhos. Ele que dá ordem para os seus servos, ele que dá ordem para a galera fazer o que ele pede para fazer, entende? Ele que ordena a galera ali, ele que aconselha a galera para fazer o que deve ser feito, né? Então isso é uma coisa bem legal para a posição que ele estava no momento. Ele era um comandante e ouviu um conselho, sabe? Então, e um conselho que dele, né? O que a gente também tem na internet da Luana. Voltou. Oi. Outro exemplo que a gente tem sobre Abigail, né? É uma mensagem que as pessoas até também costumam a falar sobre ela, né? Em muitos cultos das irmãs e tudo mais. Que a Abigail, tá narrada a história lá em Samuel, gente. Ela era mulher de Nabal. E Nabal, ele não era um homem bom, né? Ele cometia muita maldade, se embriagava. E quando Davi pediu um auxílio, uma ajuda, Nabal negou. E por conta disso, Davi resolveu que ia matar todo aquele povo, ia destruir aquela família como uma forma de vingança. Só que ela foi avisada por um mancebo. A Bíblia chega a contar que um mancebo foi lá e contou pra ela. Aí me traz novamente essa mesma jovem, coisa. Tá, galera? Mancebo na linguagem dos antigos é jovem. É que a gente é acostumado com a linguagem da Bíblia, né? Acha mais... Então, eu sou jovem. E aí ela poderia ter agido de outra maneira, né? Que nem a mesma coisa com Naamã. Ela poderia falar assim: rapaz, pelo amor de Deus, olha quem é você, tá querendo me dizer o que vai acontecer e tal. Mas não, ela ficou esperta, falou assim: bom, se ele escutou isso aqui, então eu preciso agir, fazer alguma coisa. Aí ela prepara, né, todo o alimento, leva lá para Davi, faz meio que uma conciliação com ele, pede desculpa, tem toda uma humildade. Eu vejo nela também essa palavra, a humildade, a mesma que existiu lá em Naamã, né, lá na frente depois, que ele teve que provar da humildade, mergulhar num rio, porque para quem não sabe, o Rio Jordão ele não era um rio muito maravilhoso, porque ele arrastava muita sujeira dos montes, então era um rio meio... Por isso que ele comenta, fala, não tinha rio melhor para você mandar eu mergulhar, não. Mas o que eu vejo nesses dois personagens? A humildade de você escutar as pessoas. Só que o que eu acho bem interessante é que ele escuta, só que
Ambos escutam e eles que agem, eles que fazem, eles que vão lá e tomam as decisões deles, né? E aí também entra pra gente um outro ponto que é sobre quem nós devemos escutar, né? Uhum, Porque a gente fala, ah, tem exatamente. que escutar, tem que ouvir, tem que ser humilde, tudo bem. Mas a gente também tem que saber quem são as pessoas que estão nos aconselhando. Por exemplo, E, você é casado. aham, Como você vai sim. pedir conselho de casamento com um divorciado? Às É, vezes, né? é Complete uma incabível, né? esquema. Hã? É incabível. Pois é, É, aí sabe, gente, que tem N situações de divórcio, tá? Não vamos entrar aqui no mérito agora da situação. Mas você imagina, pessoas que às vezes não é têm uma compromisso situação com Deus. isolada, né? Não entendi. Uma situação isolada que a gente está falando aqui. Isso, é que deu uma travadinha aqui, agora eu entendi o que você está falando. Agora, se é, por exemplo, pessoas que não têm compromisso com Deus, como que a gente vai levar em consideração, às vezes, aqueles tipos de conselho? Isso também tem a ver com amizade, né? Uhum, sim. E tipo assim, umas coisas assim que eu costumo conversar quando eu tô com as amigas é que assim, geralmente a gente pede mais conselhos para as nossas amigas do que para os nossos próprios pais e principalmente com muito menos conversar com os nossos pastores, que são nossos pais espirituais. Né? Eu vejo muito isso acontecer na igreja, muito isso. Não estou falando que na nossa igreja, mas em várias outras igrejas também, que tenho amigos que são de outras igrejas, pode ser até da nossa mesma denominação, né? E que eles procuram mais conselhos de outras pessoas fora, amigos. Aí confia mais em opinião de profissional também, né, da saúde, né, e que cuida, né, de coisas da nossa mente, né, enfim, para nos aconselhar, né, e tudo mais, do que pelos nossos próprios pais espirituais, né, que eles são ali a chave para a gente conseguir saber qual caminho para a gente ir. E isso é um erro muito grande, porque os melhores conselhos vêm dos nossos pais e dos nossos pais espirituais, entende? Nossos pais biológicos e nossos pais espirituais, sabe? Então, assim, a gente tem que ter essa inteligência de discernir a quem a gente deve conversar, desabafar e pedir conselho, entende? Eu era uma pessoa extremamente aberta, hoje eu sou uma pessoa mais fechada. E isso é muito bom, sabe? Porque eu não converso com qualquer pessoa, sabe? Eu não desabafo com qualquer pessoa, eu não abro a boca para qualquer pessoa, porque isso realmente a gente aprende a discernir com o tempo o que a gente deve falar. E, por exemplo, um exemplo de uma coisa que é um pouquinho fora do que a gente está falando, mas, por exemplo, uma bênção muito grande está para acontecer na nossa vida. E aí faltam algumas coisas para concluir. Aí a gente vai lá e fala para as pessoas erradas. E aí dá errado, porque realmente Deus não quer que a gente fale aquilo para tal pessoa, porque a pessoa deve estar com o olho tão grande de inveja em cima da gente que acaba atrasando a nossa atenção, né? É isso. Essa questão sobre quem ouvir é muito importante, porque me faz lembrar da história de Roboão. Quando a gente vai ler lá sobre os reis de Israel, a gente sabe que Israel teve Davi, Salomão, e Deus prometeu que o reinado não ia sair da família da família de Davi. Porém, quando Salomão morreu, veio um outro filho dele para, né, substituir o reinado. A gente sabe que a monarquia, quando morre, vem os outros filhos, e entra Roboão na história. Só que no reinado de Salomão, gente, ele precisou pegar muito imposto, ouro, porque ele tinha todo aquele templo para ele construir e tudo mais. E quando Roboão vem e assume o reinado do pai, ele fala, o povo vem falar com ele e pedir para ele de minorar lá na quantidade de imposto. Porque a gente sabe, a gente hoje como população, a gente sabe que não é muito fácil a gente ficar pagando imposto, pagando coisa, né? E aí ele falou que era para o povo esperar 3 dias, que ele ia se aconselhar e depois dizer para o povo o que fazer. E é muito engraçado que a Bíblia comenta que os mesmos conselheiros que era do pai dele falaram bem assim, olha, agora que a gente já conseguiu, né, concluir tudo, vamos diminuir, vamos fazer realmente o que o povo quer, porque assim você conquista o povo. Só que, em vez dele realmente ouvir o que esses conselheiros fizeram, ele passou a ouvir aqueles que a Bíblia deixa claro falar, que eram os que cresceram com ele.
Então, sei lá, um amigo, né? Um parente muito próximo da mesma idade, às vezes sem a mesma maturidade, que nem ele era. Aí o que eles falaram pra ele? Não, você vai falar pra esse povo que se o meu pai foi ruim com vocês, aí vocês vão ver o que é pior, porque eu sou muito mais ainda do que o meu pai foi. E aí foi o que ele fez. Ele preferiu ouvir o conselho dos amigos. E aí, o que resultou? O reinado se dividiu ali, né? Aí que começou a ter dois reinos, né? Entre Israel e Judá. Para quem quiser depois dar uma procurada na história e tudo mais, aí depois vocês conseguem A encontrar, direita e a né? esquerda. Na verdade era sul e norte, não era? Exatamente. Então, e se ele tivesse ouvido, né? Tivesse escutado aqueles conselheiros, aquelas pessoas que Deus às vezes tinha colocado ali para ele, talvez não ia precisar de ter essa divisão. Então, isso que a Luana comentou, gente, é muito sério. A gente tem que saber quem a gente ouve, né? Às vezes você tem planos, tem projeto, apresenta para Deus. A primeira pessoa que a gente tem que apresentar é para Deus, orar, buscar, falar com Ele. Depois fala com seus pais, né? Com pastores. Principalmente agora, gente, vamos trabalhar, amiga, falar com os jovens aqui agora. Você também é nova, você é uma jovem casada, uma jovem senhora casada. Senhora, não. Senhora. Não, amiga, senhora é só de casamento só. Tá. Mas a gente observa. Não sei se você também já observou, tipo, algumas situações. Quando você vê que a pessoa não escuta pai e mãe, gente, a tendência dos planos darem errado é muito grande. Você já deve ter vivido isso, já viveu com muita gente também, né? Sim, nossa. Nossa, a minha infância e adolescência foi baseada nisso. Não ouvir os pais e, né? Gente, se você não ouve os pais, você tá fadado ao fracasso, de verdade. Porque conselho de pai e mãe é ouro. Você não pode descartar, porque aquilo ali pra sua vida. Tem conselhos que meus pais me deram até hoje, que eu sigo até hoje. Eu lembro, eu sei, entende? Às vezes tem coisas assim que eu preciso fazer e que eu... não, eu lembro que meus pais me falaram. Eu lembro que o pastor falou isso alguma vez. Então, beleza, é isso aí que eu vou seguir, entende? Então, assim, tudo na nossa vida, pelo menos aqui em casa, tudo na nossa vida que é algo grandioso, né? Que a gente precisa de conselhos, a gente pede para os meus pais, que também são nossos pais espirituais, né? Que são os pastores da igreja. Então, isso é muito importante, né? E assim, outra coisa, Evelyn, que eu acho muito interessante da gente abrir aqui, é que assim, às vezes tem aquelas pessoas que ouvem, né? Mas não pratica aquilo que ouve, entende? Que entra no ouvido e sai no outro. Eu acho que isso é a pior pessoa que tem, saber que tá fazendo errado, saber que, né, aquele conselho seria o melhor para você, mas não seguir. Eu acho que isso é a pior pessoa, né? Do que aquela pessoa que realmente tá surda, não tá vendo que não tá escutando aquilo, né? Não tá escutando nada à tua volta e seguindo seus próprios conselhos, né? Pior pessoa que sabe que tá fazendo errado e continua fazendo errado. É verdade. Sabe uma coisa que meu pai costuma me falar? Que eu acho muito engraçado. Ele diz bem assim, olha, essas pedras que você está pisando, esse caminho que você está pisando, todos eles eu já pisei, eu já andei. O meu pai, ele fala a mesma coisa, só que de forma diferente. Ele fala, nessa escola que você está passando, eu já passei também. Eu já estou formado, né? fez doutorado já. Isso mesmo. Então, realmente, gente, eles têm mais experiência que a gente, isso é inquestionável. Mas se por um acaso a sua realidade for outra, por exemplo, Evelyn, eu dentro da minha casa não tenho gente que me orienta, eu não sei, às vezes eu não sei que decisão tomar, porque meus pais pensam muito, muito errado, diferente de mim, o que eu faço? Então procura, foi o que a Luana falou, procura pastores, pais espirituais, né? A igreja, Deus nos dá essa alegria, né, de prazer de sermos pastoreados. A gente tem isso aqui em casa, no celular, em qualquer lugar que a gente for, a gente tem isso aqui. Então, a resposta para tudo que a gente tem na vida tá aqui, ó. E é a mesma coisa da gente... Você quer ouvir Deus falar? É só abrir a Bíblia, gente. Abrir a Bíblia e já tá falando aqui com a gente, entende? Então, toda a resposta para tudo que a gente tem é isso. E os nossos pais espirituais, eles vêm para acrescentar mais na nossa vida. Porque às vezes Deus revela coisas para eles que Deus não vai revelar pra gente, entendeu?
Exatamente. Que os pastores, gente, eles não estão lá de enfeite só porque acharam eles bonitos e colocaram eles lá, não, tá? Eles têm uma unção vinda do céu. Então, se foi Deus que ungiu, que separou aquelas pessoas, então eles estão prontos para quando a gente precisa. Estão prontos para nos aconselhar. Mas também entra o que a Luana falou, não adianta nada eu estar todo dia lá batendo na porta do pastor, perguntando o que fazer e não pôr em prática aquilo que eles nos falaram. Aprender a escutar vai além de simplesmente ouvir, né? É colocar em prática as coisas que eles nos dizem. Eu Uhum. acho que isso é muito importante também. E aí, quem tá aqui participando? Vamos ver quem é que tá aqui acompanhando. Gente, comentem aí. Comentem, vamos colocar um. Conversa Olha, sua mãe tá demais. aqui. Ó. Ah, que Ela bonitinha. tá. Gente, falem aí, vocês já precisaram de algum conselho? Sim ou não? Vocês já precisaram, tipo assim, ir atrás de alguém? Eu já tive nessa necessidade, às vezes, de ir atrás de alguém para me aconselhar. Minha própria mãe também, eu falo, às vezes, né? Sobre algumas situações. Amiga, só uma curiosidade, quem é a pessoa que você mais se aconselha quando você precisa? Mas o Elan mesmo. O Elan mesmo. É porque eu também não. Eu sou muito calada, né? Mas assim, Aham. se for pra quem realmente conversa mais, é Deus, né? Coitado, meu Deus. Coitado, Nossa. ótimo. Gente, aquela coisa, Deus, eu nunca te pedi nada, mas só mais uma coisinha aqui. Boa. Mas Ai, assim, acho que as pessoas que a gente mais conversa mesmo é que eu converso mais é realmente com o Alan. E os meus pais, né? Raramente, assim, eu chego em qualquer outra pessoa para pedir conselho, é mais eles mesmos. Quando é coisa é aquela mais. questão mesmo de você saber com quem se aconselhar, né? Tipo, por Uhum. exemplo, gente, eu vou dar um exemplo bem simples, assim. Você quer montar uma empresa, você quer crescer, empreender, e aí você vai falar com alguém que tem uma empresa que dá certo, ou você vai falar com alguém que acabou de falir numa empresa? Fica aí o questionamento. Porque, Então, justamente, por então, que essa querida. pessoa casada para nossa vida, a gente vai falar com quem não tem propriedade? Vai se aconselhar com quem não tem algo de bom para trazer para a gente. Olha como que pode. A gente, né, na hora da finança, a gente sabe, não vou falar com o falido. Porque não faz sentido, né? O falido Exatamente. que eu quero me aconselhar, né? Então, por que que Aham. muitas vezes em outras áreas a gente acaba fazendo exatamente o contrário? A gente acaba indo falar com quem tem coisas para nos acrescentar. Eu trabalho numa área que eu sou vendedora, né? E aí, quando eu iniciei, eu nunca tinha mexido com vendas, nunca tinha feito nada, principalmente no ramo onde eu trabalho, né? E aí, no início, logo eu tive bastante dificuldade, mas daí eu fui realmente nas pessoas certas, que dentro da empresa que eu via que eram pessoas que vendiam bastante, que tinham muita experiência, que tinham muito para agregar para mim. E assim eu fiz, eu escutei, segui o conselho e hoje eu consigo fazer muita venda, entende? Então hoje eu vendo para mim é algo mais fácil, né? Não digo que eu sou expert, mas é uma coisa que eu consigo levar e conseguir ter um resultado muito bom. Então, assim, é aquela coisa, né? De escutar as pessoas certas e seguir os conselhos, né? Exatamente. Em resumo, assim, eu acho que para a gente resumir o sentido do tema da nossa live primeiro, Uhum. tenha humildade, tá? É uma frase que eu gosto muito, ninguém é tão inteligente que não tem algo para aprender e nem tão, entre aspas, burros que não tem algo para ensinar. Então, qualquer pessoa, gente, se você parar para conversar com ela, alguma coisa você aprende. Então, você escuta aquilo, observa, mas não significa que você tem que rapidamente fazer o que a pessoa está falando. Você pode observar e pensar, dá certo para minha vida? Né? Vai melhorar? Uhum. Vai me acrescentar? Então, o primeiro ponto sobre aprender a escutar é tenha humildade. Ninguém está ali que não vai te ajudar em nada, não vai te ensinar alguma coisa, experiências da vida, tá, gente? Você sempre aprende alguma coisa. Outra coisa, saiba de quem tomar realmente conselhos para a vida. Porque uma coisa é alguém que chega e você fala assim, olha, provavelmente vai chover. Leva o guarda-chuva. Se você não levar o guarda-chuva, o máximo que vai acontecer com você é se molhar
tudo bem, não vai acontecer nada demais você se molhar. Agora, quando é outros tipos de conselho da vida, questão emocional, questão de financeiro, espiritual, a gente tem que saber com quem falar. Que são coisas muito sérias para a gente ouvir qualquer pessoa. E aí entra aquela questão que você falou de se abrir para qualquer pessoa. Nem sempre isso é legal. Na verdade, nem, não é legal. Né? Não é Nenhum momento isso é legal. Saiba com quem se aconselhar. Saiba com quem você deve realmente falar e quem que vale a pena você escutar. Né? Eu acho que, assim, em resumo, seria isso. Você tem mais alguma coisa para acrescentar? Não, mas é isso. Na verdade, estou morrendo de vergonha. Ai, meu Deus. Não, essa tá maravilhosa. Bom, gente, eu vi que entrou mais gente aqui. Ó, eu já quero começar agradecendo alguns que estão aqui participando. Deixa eu dar uma olhadinha. Eu vi que a pastora Lília estava aqui. Pastora, veio dar um apoio. Eu vi que ela estava em outras lives minhas também, tá? Não foi só no seu, não. Ela assistiu esses dias atrás. Ela acompanha. Minha mãe tá aqui também, tá acompanhando ali de fora. Ai, Tem que estar, né? tá aí. Ela não te... A família é importante. A Tati, ó, a Tatiane mandou para o senhor aí. Ai, gente, eu acho ótimo quando vocês interagem, porque aí não fica, não parece que quando a gente tá falando sozinho, só entre nós duas, né? Por isso que eu gosto da live aqui no Instagram, porque a gente observa já na hora quem tá comentando. Ah, a Adriana tá aí, linda. Ah! Linda! Ai, gente, ó, eu vou deixar a live salva. Eu já quero agradecer a Luana. Eu não sei nem quanto tempo que a gente já tá aqui. Será que já deu uma meia hora? Eu acredito que já tenha dado uma meia hora que a gente tá aqui conversando. E se vocês, e, gente, se vocês quiserem ver mais da gente junto, é só ir procurar lá no YouTube, no canal da Ai, amiga, meu amor. Cara, mas a gente tá um pouquinho. É que hoje a gente tá um pouquinho mais. Tantinho mais bonita do que na época. Deixa eu te contar uma coisa. Você já casou. Não acaba comigo. Calma, amiga, vai dar certo. É pra testar mesmo. Tô brincando, gente. É porque a gente aprontava tanto, gente, naquele canal. Nossa, meu canalzinho tá tão abandonado, bichinho, mas eu vou postar mais coisa lá. Ai, gente. A gente precisa de mais viagem pra você movimentar o canal. É só assim, né? Ultimamente eu tô passando mais. Próximo Conectados. Bom, gente, muito obrigada a todo mundo que tá acompanhando, que tá comentando aqui também. Eu vi depois que a pastora comentou aqui também. Eu quero agradecer, Luana, por você ter topado pra gente vir falar um pouquinho sobre esse tema. Agora que eu já tô aqui, senão a gente já vai matar a saudade, porque eu tô morrendo de saudade sua, morrendo de saudade do Noah, da beijinho, aquela coisa gostosa que eu amo demais. Tá acordado. Eu acho que ele tá acordado. Deixa eu chamar aqui. Deixa eu chamar aqui. Amor! Amor! Peraí, deixa ela chamar ele. Vai lá. Enquanto isso, gente, deixa eu mandar um beijo aqui para quem tá online aqui, ó. Quem tá assistindo. O Paulo, a irmã Tatiane, a irmã Sandra, a Camila, o Marcos. O Alan tá assistindo também. Minha mãe, o Gabriel e Cláudia. Muito obrigada a vocês por acompanharem. Amanhã a gente vai ter mais live também, só que amanhã vai ser amanhã à noite, tá? Às 19 horas. Olha, Tiago! Nola! Olha, eu tava dormindo, acordei. Oh, meu Deus, não. Tava assistindo desenho. Beijo, coisa linda. Já tá subindo aqui. Ai. Obrigada. Um beijo. Beijo. Deus abençoe. Gente, muito obrigada a todo mundo que acompanhou, viu? Até amanhã. Eu aguardo vocês aqui às 19 horas. Tchau. Tchau. Dá tchau pra Kevin. Tchau. Tchau. Até mais, gente. Fica com Deus.